O governo brasileiro voltou a contestar a investigação dos Estados Unidos que embasa a proposta econômica, uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Em uma carta enviada ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, mais uma vez, o Itamaraty classificou a apuração como arbitrária, incompleta e baseada em conclusões equivocadas. O documento também é assinado por Mauro Vieira e afirma que o Brasil possui um dos sistemas mais robustos do mundo no combate ao trabalho forçado e rejeita as acusações apresentadas pelos americanos. Segundo o governo brasileiro, as autoridades dos Estados Unidos ignoraram documentos e evidências enviados pelo país e não apresentaram casos concretos envolvendo produtos brasileiros. O Itamaraty também sustenta que a imposição de tarifas unilaterais viola as regras da Organização Mundial do Comércio e deve ser substituída pelos mecanismos de solução de controvérsias da entidade. A investigação foi aberta com base na seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos e também atinge outros países suspeitos de não combater adequadamente o trabalho forçado. Bom, Ludmila Lins Grilo, pode ser realmente que o Brasil não seja um incentivador do trabalho forçado, não acredito que seja exatamente como diz o governo, um exemplo do mundo com relação a isso, mas de qualquer forma, uma carta, uma frase, não basta, não é? O governo Lula, o próprio presidente, tiveram tempo de sobra para se explicar em detalhes, rebatendo ponto a ponto, com detalhes, tentando uma negociação clara, franca, aberta com os Estados Unidos, tentando reverter essas sanções e, quem sabe, uma possível aliança, um trabalho em conjunto de combate a essas questões, mas não. Durante muito tempo, Lula ficou com o discurso de venha comer uma jabuticaba, não somos lambe-botas dos Estados Unidos, fuck you Elon Musk, por aí vai, né, dentre tantas outras declarações que não são nem dignas, né, de uma autoridade trazer à mesa numa negociação séria como essa. Levaram na brincadeira, Lula levou na brincadeira, ele tem uma raiva dos Estados Unidos, essa é a sensação que passa, de Donald Trump, e provavelmente o governo norte-americano sente isso. Já tentou impor outras moedas para desvalorizar dólar, por aí vai. Agora, nessa manhã está Flávio Bolsonaro, né, que nem é presidente do país, ele é um senador, ele é pré-candidato à presidência, mas está ele lá agora, nessa sessão pública oferecida por Washington para tratativas nesse sentido. Os brasileiros aqui, o governo disse que não queria ir, que não adianta, a decisão unilateral, já tentaram. Agora, a gente sabe que além dessa taxação de 12,5%, ainda tem a adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Essa audiência é promovida por esse escritório, né, de representantes do comércio norte-americano e o USTR, que investiga essas práticas comerciais consideradas supostamente desleais aqui por parte do Brasil. O Flávio será um dos expositores e terá cerca de 5 minutos para apresentar a posição dele. Não é uma audiência que vai ser transmitida ao vivo para a gente acompanhar, mas já deve sair para a gente pelo menos alguma frase, alguma aspas de Flávio nesse encontro nos Estados Unidos. Pena não ter um representante do governo Lula por lá também. Eu queria falar especificamente sobre essa tarifa de 12,5% que os Estados Unidos estão tentando emplacar contra o Brasil, alegando falta de esforços no combate aos trabalhos forçados. Em relação especificamente a esse ponto, então não vou falar agora sobre aqueles outros que eles alegam, sobre o Pix ou sobre a censura. A censura a gente sabe que eles têm razão, mas sobre etanol, desmatamento e tal. Eu queria me concentrar agora nessa sobre os trabalhos forçados. Especificamente em relação a isso, eu penso que o Brasil tem argumentos legítimos para contestar essa decisão do escritório de comércio norte-americano. Porque o Brasil, diferentemente daqueles países asiáticos que a gente sabe que pagam a mixaria ali, centavos, fazem daquelas pessoas, aquela população gigante, fazem muitas dessas pessoas trabalharem assim loucamente por um salário irrisório, que a gente pode categorizar praticamente como sendo um trabalho escravo. No Brasil, isso não é normalizado. E existe, sim, existe fiscalização, e essa fiscalização tem sido
Bom, ao meu sentir, tem sido suficiente nos últimos anos. É claro que pode não conseguir pegar tudo, né? Pode escapar uma coisa ou outra, mas essa fiscalização ela tem acontecido. Eu tenho até alguns números aqui. Em 2024, mais de 2.000 trabalhadores foram resgatados dessas condições análogas à escravidão. Em 2025, esse número aumentou. Foram 2.700 trabalhadores resgatados. E no âmbito judicial, por exemplo, isso também tem sido bastante privilegiado. Foram pagos em 2024 mais de 7 milhões de reais só em verbas trabalhistas em favor desses trabalhadores resgatados. Então, assim, num cenário como esse, a gente não pode dizer que não esteja havendo, da parte do Brasil, um esforço em combater esse tipo de prática. A gente tem, inclusive, um tipo penal no Código Penal, que é o artigo 149, que é o crime de redução de alguém, de uma pessoa, à condição análoga à de escravo. A pena, inclusive, é uma pena que pode chegar até a 8 anos de reclusão. Então, o nosso sistema penal tem um crime que prevê esse ato. O nosso sistema judicial tem dado indenizações para esses trabalhadores. O sistema de fiscalização ali, o Ministério Público do Trabalho, enfim, os fiscais do trabalho estão conseguindo fazer fiscalizações e que resultam em efetivos resgates desses trabalhadores. Então, me parece que nesse ponto o argumento do Mauro Vieira, ele é um argumento correto, um argumento honesto. O que a gente pode discutir aqui, como você falou, Adriana, é por que isso está sendo falado agora e isso já não foi, eles já não mataram essa questão já desde a raiz, desde o primeiro momento em que essa questão foi levantada. Eles podiam ter apresentado todos esses documentos, isso tudo não são números tirados da cabeça do governo, não, isso tudo é documentado. Ele tem uma prova documental para servir de lastro dessas alegações. Por que isso já não foi afirmado antes, essa tecla já não foi batida anteriormente, já não veio uma pessoa do governo aqui nos Estados Unidos chegar lá, bater na porta do escritório do comércio e apresentar essa documentação? Por que isso não foi feito antes? Então, isso é uma pergunta, sim. Essa, sim, é uma pergunta honesta para ser feita agora. Será que o Lula deixou passar isso aí porque ele, de alguma forma, ele se beneficia eleitoralmente dessas tarifas? Eles já estão tentando colar aquela pecha de tariflável no Flávio. Então, as tarifas, e o próprio Flávio falou na carta que ele enviou para o escritório do comércio, falou, olha, essas tarifas, historicamente, beneficiam a esquerda. Então, será que o Lula, sabendo disso, sabendo que ele se beneficia na narrativa, ele não deixou isso acontecer, não deixou isso rolar solto, rolar frouxo, para que essas tarifas, de fato, fossem aplicadas? Então, tudo desse ofício do Mauro Vieira, nesse particular do trabalho escravo, me parece correto. Ele fala também que essa aplicação de sanções unilaterais, num primeiro momento, ela é incabível porque a própria 303 Trade Act, que é o ato aqui da lei americana de comércio, diz que primeiro deve-se priorizar aquelas relações bilaterais, multilaterais, antes de se partir para uma medida unilateral. E ele está dizendo, olha, essas medidas multilaterais elas não foram tentadas anteriormente, então já existe também esse lastro na própria legislação americana. Então, em resumo, o Mauro Vieira, no que diz respeito ao trabalho forçado, essa taxa de 12,5%, ele me parece ter razão nos argumentos dele, mas a crítica é, por que deixaram chegar a esse ponto? Então, tem alguns dias só para essa tarifa começar a valer. Por que não apresentaram essas provas anteriormente, já que o Brasil tem bastante prova para apresentar, no sentido de que não deixa isso rolar solto de forma alguma. Então fica a dúvida se isso foi um cálculo político ou se foi uma mera displicência, ou se simplesmente eles acharam que o correto seria esperar esse momento para apresentar a defesa. Então fica a dúvida aí e cada um tira as suas conclusões. Ainda falando sobre as relações comerciais Brasil e Estados Unidos, e a gente muito cita a seção 301
que faz parte da Lei de Comércio dos Estados Unidos, foi criada em 74 no país norte-americano. É um mecanismo que permite ao governo americano investigar e impor, sim, tarifas não só ao Brasil ou sanções unilaterais a outros países. Os Estados Unidos usam essa ferramenta quando consideram que as práticas comerciais, leis ou políticas de outra nação são injustas ou discriminatórias e prejudicam empresas americanas. Lá atrás, a gente se lembra quando Donald Trump abriu um cartaz bastante grande, mostrou como iria rever as taxações com relação a diversos países, não só o Brasil. Flávio Bolsonaro, Paulo Camacho, está nos Estados Unidos. O senador afirmou que vai defender a suspensão das tarifas, ou pelo menos um pedido de prorrogação de 180 dias para que sejam aplicadas, e a exclusão do PIX da investigação comercial. A decisão do governo norte-americano sobre a adoção das novas tarifas é esperada já para os próximos dias, a partir agora de 15 de julho. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, está fazendo o trabalho que o governo federal deveria estar fazendo. Qual é o motivo pelo qual há um senador pedindo para não colocar as tarifas? Do outro lado, o presidente Lula simplesmente não foi. Por que ele não compareceu a essa reunião para tentar negociar as tarifas? Parece que ele não tem nenhum interesse em negociar as tarifas. E sobre a taxação de 12,5% em relação ao trabalho escravo, eu gostaria só de complementar o que a nossa querida Ludmila trouxe, que realmente o Estado brasileiro, ele combate em diversas frentes o trabalho escravo. Mas o problema é quando chega em alguma empresa que pode estar ligada ao governo. E eu digo isso porque o ano passado a JBS estava sendo investigada por ter contratado uma empresa terceirizada lá no Rio Grande do Sul para seus serviços, né, de pecuária ali, e foram resgatados 10 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Eles trabalhavam mais de 16 horas por dia, eles comiam frangos descartados, muitos deles estavam até mesmo doentes. Por conta disso, ela foi investigada e atuada como trabalho escravo. Inclusive, ela estava prestes a entrar na lista suja de empresas que utilizam essa prática, mas o ministro do Trabalho do Lula, Luiz Marinho, interviu e não quis colocar a JBS nessa lista. Inclusive, ele tentou anular a atuação dessa empresa lá, ou seja, ele participou ativamente para tentar impedir que a JBS fosse prejudicada nesse processo. Ou seja, estamos falando também da JBS, que sim, estava sob investigação da seção 301 lá nos Estados Unidos por conta de possível cartel de preços lá nos Estados Unidos com outras 3 empresas de carnes. Então, ou seja, o que me parece é que, através da seção 301, que começou a investigar a JBS por esse possível cartel e foi puxando o fio, acabou até mesmo chegando nesse processo aqui que teve a intervenção do ministro do Trabalho. Esse negócio foi tão complicado que até mesmo os técnicos que estavam investigando, que estavam fazendo todo o processo em relação à JBS, eles ficaram indignados com a decisão do ministro do Trabalho, que simplesmente não deu nenhuma explicação, o porquê que a JBS não deveria ser punida, enfim. Eu me pergunto por quê? Porque justamente a JBS, que a gente sabe que tem uma ligação aí de décadas com o presidente Lula, já fechou diversos contratos, né? A gente sabe de toda essa proximidade que eles têm, justamente ela, né, foi passada um pano ali, né? Tentaram proteger a empresa de uma atuação tão grave, tão bárbara como essa que estamos tratando, que é justamente um trabalho análogo à escravidão.